Deputado Modesto Navarro, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados. A cultura deverá ser uma componente inalienável de todos os projetos autárquicos e o impulso para a democratização da cultura é um desígnio fundamental, ou não fosse ele parte de um projeto mais amplo de transformação da vida, de que o poder local democrático é instrumento privilegiado. A política cultural do atual Executivo camarário assenta sobretudo na promoção de eventos, de preferência grandes eventos, que se esgota na programação de espaços. Prevalece quase sempre uma perspectiva de comprador, entre aspas, que abdica do desenvolvimento e consolidação de um trabalho com os agentes da cultura, potenciando o seu trabalho, promovendo a criação de raízes, a sua fixação e o seu encontro fecundo. É isto que não acontece. É uma perspectiva para a cultura frequentemente subordinada à chamada economia criativa e à turistificação. Uma das consequências é a inserção do universo da cultura no âmbito estrito das atividades económicas e do empreendedorismo, sabendo nós que estes privilegiam e culturalizam, entre aspas, setores mercantilizados ou mercantilizáveis. A tendência será para colocar no mesmo plano a moda e o teatro, a publicidade ou as artes plásticas, esvaziando o que é transfigurador. Um aspecto concreto que ilustra como uma tal concepção secundariza tudo o que não seja dinamizável no universo do mercado é o que se passa com a rede de bibliotecas municipais e com o livro em geral. Esta rede foi em parte desarticulada com a reforma administrativa. E se já em 2012 eram identificados problemas de fundo, como a cobertura territorial muito insuficiente, edifícios desadequados, áreas exíguas e espaços muito compartimentados, entre outros, de então para cá a situação só se degradou. A aceitação como norma dos critérios de atratividade turística empobrece a diversidade cultural, fazendo mais pela fixação de padrões e estereótipos, mesmo que se assumam como culturalmente cosmopolitas, do que pela dinamização qualitativa e, muito importante, territorial da oferta. Um dos processos políticos ainda em cima da mesa, a questão do Distrito Cultural Belém, ajuda, prevendo a gestão desta zona em função do circuito de fluxos turísticos, é uma das expressões mais abertas desta linha. Uma das consequências é o indesculpável cavar um fosso cada vez maior entre o centro e as zonas periféricas da cidade. A marginalização cultural de amplas zonas e de quem nelas vive e trabalha, como podemos constatar pela concentração dos equipamentos e atividades culturais, confirma que é não progressiva e equilibrada a requalificação da vida urbana em toda a cidade, com o aumento da distância de mobilidade económica, social e também cultural entre as diferentes zonas e populações da cidade. Numa cidade fortemente polarizada do ponto de vista social como Lisboa, a cultura tem-se constituído como fator de acentuação dessa polarização em lugar de contribuir para a sua superação. O Executivo camarário tira um enorme proveito da grande concentração de instituições, iniciativas e atividades existentes na cidade. Estão aqui sediados 2 dos 3 teatros nacionais e mais de 40% das companhias apoiadas, ou não, pela Direção-Geral das Artes. É insuficiente naquilo que é da sua própria responsabilidade. Aos exemplos que já demos, poderíamos juntar também o estado em que se encontra o património construído de propriedade municipal, o que enfraquece e fragiliza o sentimento de pertença à cidade, na expulsão acentuada de habitantes dos bairros e freguesias. Contra a perda de identidade e de património local, o município deve atuar para abrir novas perspectivas e ligar as pessoas através da vida cultural e social. Pode até dizer-se que cabe ao município, sobretudo, apoiar e colaborar em iniciativas exteriores, mas mesmo nessa vertente se exprime uma política municipal para a cultura. A Câmara Municipal escolhe, promove, apoia uma determinada concepção de cultura e do seu papel na sociedade. Na concepção da atual maioria, democratização do acesso à criação e à fruição,
raiz popular, resistência e transformação são conceitos que dificilmente encontram lugar. É necessário reverter o sentido de esvaziamento do pluro da cultura registado nos últimos anos. A Câmara deve assumir um protagonismo na cultura que não deve esgotar-se na atividade da EGEAC, como tem vindo a acontecer. Uma política de democratização da cultura deve ter no seu centro o direito de todos à criação artística, à produção de cultura. O direito de todos à fruição cultural, rica em diversidade e liberdade, componente essencial dessa democratização, é subordinado e instrumental desse primeiro e determinante direito à criação, à produção e à prática cultural. E as escolas da cidade devem incluir-se nesses processos de inovação e descoberta, em ligação entre os polos da cultura e da educação. A cultura continua a constituir um terreno de ação e de intervenção indispensável para todos os que vivem e trabalham em Lisboa e querem uma cidade democrática e participada. Propomos, assim, uma política cultural que deve partir do reconhecimento de que existem na cidade as forças de produção cultural, individuais e coletivas, organizadas ou informais, ativas ou em potência, adormecidas, existentes ou impedidas de existir. As pessoas, agentes, os grupos, as coletividades, as associações ou as estruturas profissionalizadas. O objetivo deve ser investir na ativação, no apoio e dinamização dessas forças, da sua ação, dos seus movimentos, dos seus projetos e programas. Disponibilizar equipamentos, meios logísticos e técnicos para o exercício da prática cultural, espaços para criar e apresentar, versáteis e acessíveis, numa rede abrangente, coerente e funcional, que chegue a toda a cidade e envolva espaços de freguesias e de coletividades. Que o apoio financeiro direto às estruturas e projetos não deve ser a limitação ou o condicionamento temático, utilitário ou outro, que restrinja a liberdade e a diversidade, mas sim a garantia de acesso a esses projetos pelo maior número possível de pessoas e a sua apresentação descentralizada sempre que possível. A autarquia não deve nem pode substituir-se à iniciativa de estruturas de indivíduos, à iniciativa popular e local, tornando-se num omnipresente promotor de eventos que tantas vezes tende a inventar uma vida cultural ficcionada, estéril e falsamente popular, que anula a iniciativa própria desses indivíduos, estruturas e coletividades de base popular.